Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quantos têm a paz de Jesus na sua vida? Diga graças a Deus. Digam aleluias. Levantem as suas mãos aos céus em adoração a Deus pela oportunidade que Ele nos confiou, que Ele nos deu nesta noite. Levantem as suas mãos para o céu e diga comigo: meu Deus. Pode ser mais forte pela quantidade de pessoas. Diga: meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar na sua presença. Diga: meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor tem algo novo preparado para a minha vida. Diga: meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor tem algo novo reservado para a minha vida. Diga: Jesus, Jesus, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz nesta noite. Peguem na sua mão a Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Vocês de casa que nos acompanham, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te abençoar grandemente. Deus abençoe vocês que aqui estão também nesta noite, vocês que deixaram seu lar, sua casa, para estar aqui. Livro do profeta Joel, para nós meditarmos na palavra de Deus aqui na noite desse dia. Livro do profeta Joel. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Pode ir procurando e dando glória a Deus. Glória a Deus aqui é de graça, não paga para dar glória a Deus. Em nome de Jesus, você pode ir procurando e glorificando a Deus. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e Deus tem alguma coisa para revelar a nós aqui nessa noite. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Joel capítulo 2. Quem já achou a palavra do Senhor, digam amém. Eu quero ler com vocês o versículo de número 28. Joel capítulo 2, verso 28. E a gente vai entender o porquê do capítulo 28, do versículo 28. Glória a Deus. Alguém está me ouvindo aí atrás direitinho, irmãos? Minha voz está rouca, está ruim, está igual uma taquara rachada, mas Jesus vai dar graça. Glória a Deus. Joel, depois que tu abre em Daniel, obrigado, tá? Glória a Deus. Depois que você abrir Daniel, Oséias, tu vai chegar rapidinho, tá? Depois de Oséias, perto, de Oséias, você acha rápido. Quem tem dificuldade, pede ajuda, tá bom, irmão? Capítulo de número 2, versículo de número 28. E diz assim, podemos ler, igreja? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém. Amém, igreja. Amém, igreja.
Quem quer que o Senhor fale contigo nesta noite, levante as suas mãos, em nome de Jesus, a mão ou a Bíblia, como você achar mais fácil fazer. Só não pode ficar de mão abaixada, mas pode levantar. Senhor Deus e Pai, fala conosco através da sua palavra. Senhor, nós cremos no poder do teu Espírito Santo. Nós queremos nesta noite ouvir a sua voz, que a sua palavra possa ser, meu Pai, poderosas para nossas vidas nessa noite. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu manifestar. Que o Senhor fique à vontade para falar com a sua igreja. Eu quero ser boca do Senhor para falar com esse povo. Esse povo que aqui está veio para ouvir a sua voz. Há uma multidão, Senhor, que do outro lado, meu Pai, das redes sociais está nos assistindo e serão alcançadas também pela sua palavra. Fala conosco e fica conosco em nome do Espírito Santo. Se assenta e você pode glorificar a Jesus. Não converse, não mande. Se você tiver de ir no banheiro, vai e volta e senta para ouvir. Acabamos de fazer a leitura da palavra. O texto que nós lemos é muito conhecido de todos nós. A igreja já conhece a história, ou a promessa do Espírito. Quando nós olhamos para a vida do profeta Joel, a gente olhamos para o profeta da efusão mundial do Espírito. Ele profetiza, ele vai ser vocacionado por Deus, e o profeta Joel, ele exerceu seu ministério por volta do 9º século antes de Cristo. O seu nome significa o Senhor é Deus. E apesar de ele ter deixado um livro com apenas 3 capítulos, um livro muito curto, apenas 3 capítulos, mas a mensagem de Joel, ela possui um conteúdo espiritual muito poderoso. Ele é tão profundo que ele vai influenciar a sua geração no seu tempo, e ainda no nosso tempo ele ainda vai influenciar uma geração. Quando nós olhamos para este livro, a gente vai perceber no capítulo 1, Joel, ele vai proclamar uma mensagem, e a mensagem que Joel proclama no capítulo 1, ele vai ser a boca de Deus. Ele vai falar para os anciões. No capítulo 1, versículo de número 2, ele proclama uma mensagem aos anciões do povo, aos anciões de Israel. Ele diz: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Então, ele faz uma convocação ao povo, ao seu povo, porque esse povo estava automaticamente afastado de Deus, e Joel vai despertá-los naquele tempo. Ele diz: aconteceu isso em vossos dias. E ele diz: ou também nos dias dos vossos pais. O povo havia desviado de Deus, o povo havia se afastado nos dias dos seus filhos, e também ele diz: nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, os filhos de vossos filhos, e os filhos de teus filhos, ou outra geração. Então ele proclama uma mensagem, não somente para o seu dia, não somente para o contexto em que ele estava inserido, mas
uma mensagem que alcançaria outras gerações futuras. Então, a gente vai olhar para esse livro e a gente vai perceber que o Espírito Santo atuava de maneira tão poderosa ainda no Velho Testamento para chamar a atenção do povo. O Espírito Santo estava sempre atuando para trazer o povo de volta ao propósito de Deus. Quando a gente olhamos ainda no capítulo 1 do profeta Joel, a gente vai perceber que Joel faz uma proclamação, ainda no capítulo 1, do versículo 12 a seguir. Ele vai dizer que a vide se secou, a videira murchou, e a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Ele vai falar das plantas, das figueiras, da videira, que havia murchado devido ao povo ter se afastado de Deus, devido a largato, gafanhoto, toda a peste que havia vindo sobre a terra. Ainda no capítulo 1, do versículo 4 a seguir, você percebe o gafanhoto, a lagarta, a locusta que havia consumido, né, as aves, as plantações, havia sido comida pelo pulgão, pela a praga que Deus havia mandado para corrigir o seu povo. Então o povo estava vivendo uma grande crise, um contexto de crise. Então Deus levanta Joel para trazer um despertamento para esse povo. Então no capítulo 1, versículo de número 13, eu sei que você está estranhando porque eu estou falando tão devagar, mas eu não estou preocupado com isso. Aí o profeta, no versículo 13, ele vai olhar para o povo, ele vai olhar para o seu povo, e eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, porque hoje você vai aprender. Se você tem caneta, anota também para você depois meditar. Capítulo 1, verso 13, ele disse: cingi vós e lamentai vós, sacerdote, gemei, ministros do altar, e entrai e passai e vesti de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Ele percebe, Deus aqui está olhando para o povo e está dizendo: eu preciso que vocês levantem uma lamentação. Eu requero de vocês que vocês, sacerdote, ministro de Deus, voltem a se lamentar. Eu quero que vocês voltem a se aquebrantar, lamentai vós, ou chorai vós, sacerdotes. Por quê? Porque eles deveriam chorar, porque a videira se secou, a figueira murchou, as árvores já não produziam, as árvores já tinham se secado, e a alegria cessou no meio do povo. Não havia mais alegria, era aquele povo cabisbaixo, aquele povo triste. Qualquer coisa era coisa deles ficar emburradinho. Então o profeta diz: cingi vós e lamentai vós, sacerdote, gemei, ministro do altar, entrai e passai e vesti de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e de libação foram cortadas da casa do Senhor. Então ele faz uma proclamação no versículo 14, no versículo 13, no versículo 1 ao 12, ele vai falar a causa porque o povo está sofrendo, a causa porque o povo havia se desviado. Então, para o povo a voltar para Deus, se converter para Deus, era necessário ele cingir de cinza, de pano de saco. Era necessário o sacerdote, a liderança em primeiro lugar, se curvar diante de Deus, passar a noite em consagração, passar a noite vestido de pano de saco, porque não adiantava ofertar se o coração deles não fosse a oferta verdadeira para Deus. Então no versículo 14 ele disse: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele está dizendo: essa praga vai cessar,
Esse mal vai sair quando vocês santificaram um jejum a Deus, quando vocês proclamaram um dia de proibição, quando vocês voltaram a pregar um dia de proibição, quando vocês voltaram a congregar os anciões e todos os moradores da terra, aleluia, na casa do vosso Deus. Aí vocês podem clamar o Senhor, e quando vocês clamar o Senhor, Ele está disposto a ouvi-los. Aí a gente percebe no versículo 16 do capítulo de número 1 do profeta Joel, ele disse: porventura o mantimento não está cortado de diante de vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos torrões. Vocês plantam, mas a semente, em vez de nascer, ela apodrece, ela morre. Os celeiros foram assolados, os armazéns foram derrubados, porque se secou o trigo. Então não tem armazém. Se não tem trigo, não tem armazém. Não tem lugar de depositar o trigo, porque não tem trigo. Então derruba os celeiros. Então derruba os celeiros. É diferente daquele homem rico que olhou e disse: derrubarei esse celeiro e vou fazer um maior e vou fazer depósito. Aí ele, quando ele faz depósito, o celeiro está cheio, ele diz: farta-te minha alma. Só que esse povo aqui não poderia dizer, a alegria deles havia ido embora. A terra não produzia, porque tudo que ele plantava, a semente apodreceu debaixo dos torrões. Quando eles cavavam a cova para plantar, ele jogava a semente, mas a semente apodrecia e morria, não gerava, não germinava. Aí ele vai olhar e vai ver, ele convoca o povo para cingir, convoca o povo para jejumar, convoca o povo para santificar. Aí no versículo 18, ele olha para o povo e diz: como geme o gado, por causa do pecado de vocês, até o gado está gemendo. As manadas das vossas vacas estão tão confusas, até as vossas vacas estão ficando confusas. Por quê? Porque não tem pasto, não tem suprimento, não tem mantimento. Também até os rebanhos das ovelhas, eles são destruídos por causa dos vossos pecados. Aí ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. O fogo destruiu o pasto do deserto, e as chamas abraçou todas as árvores do campo, foram queimadas, por causa que o povo estava longe de Deus. Aí, quando eu estava lendo, eu percebi que Deus, olhando para eles ainda, no versículo de número 20, do capítulo 1, o Senhor olhou e disse: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, o fogo consumiu os pastos do deserto. Aí ele entra ao capítulo 2, dizendo: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, aleluia, no monte da minha santidade. Aí Deus olha e diz assim: perturbam-se todos os moradores da terra. Deus está dizendo no capítulo 1, a causa do sofrimento de vocês, a causa da fome, a causa da peste, a causa do que vocês estão passando, do que o gado está passando, é de vocês. Qual é a condição para mudar, Senhor? Santifica, faz um jejum, apregou um dia de proibição, que tudo isso muda. Aí não mudou, aí ele diz: então toca a buzina em Sião, Joel. Está na hora de subir para o monte Sião e clamar em alta voz no monte da minha santidade. E aí, Senhor, perturba-se todos os moradores da terra. Senhor, e se ele não gostar, que se dane eles. Perturbem todos os moradores da terra. Se você olhar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11, o Senhor vai falar do grande e terrível dia dele, vai falar o dia de assolação, aleluia. A Bíblia vai falar, ainda que o povo não havia se convertido a Deus, o texto diz no
versículo 3, ou melhor, no versículo 3, que o dia do Senhor, Joel diz, aleluia, no versículo 1, que o dia do Senhor estava perto. Aí no versículo 2, ele diz, dia de treva, dia de tristeza, dia de nuvem, dia de trevas expressa, como a alva espalhada sobre os montes. Aí no versículo de número 3, ele diz que diante de Deus vai um fogo que consome. É o fogo do versículo 1, que havia consumido as árvores, que havia consumido os pastos. Aí no versículo de número 4, ele fala, o seu parecer é como o parecer do cavalo, como que correrão como seus cavaleiros. Ele fala dos gafanhotos, ele fala do grande dia do juízo de Deus. Aí no versículo de número 5, versículo de número 6, ele diz, diante dele tremerão os povos, todos os rostos são como de desnadura da panela, porque o valente correrão como homem de guerra, subirão os muros, e aí irá cada um no seu caminho, e não se desviarão das suas fileiras. Aí eu gosto, porque no versículo 10, o Senhor ainda fala com Joel. O Senhor diz assim, Joel, não, eles não querem se converter, não, Senhor. Então o Senhor olha e diz assim, diante dele tremerá a terra, porque se vocês não me tremer, a terra, quando eu falo, treme diante da minha voz. Aí, olha para cá, ele disse, diante dele, é diante do Senhor, tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua escurecerá, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Quando Deus fala, a terra se cala e a terra treme. Pastor, bem prova na Bíblia, quando Deus fala, a terra treme. Quando Deus desceu no monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava e a terra tremia. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o capítulo 2, o versículo 11, o Senhor diz, e o Senhor levantou a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso, exaltado a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá sofrer o dia do Senhor? Aí Joel olha para o povo que ainda não se converteu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero que você entenda o contexto do que eu quero falar. Então Joel, olhando para o povo, vendo que ele não se converte ainda, no versículo 12, ele pregou no capítulo 1, pregou o capítulo 2 até o versículo de número 11. Ele olha para o povo está de coração duro. Aí ele olha e diz assim, assim, aleluia, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei vós a mim de todo o vosso coração. Senhor, qual é a condição? Convertei vós a mim de todo o coração. Essa é a condição para vocês viver o que eu tenho para vocês. Convertei vós a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Isso, no capítulo 1 ele falou sobre jejum. No capítulo 1 ele falou sobre lamentar, sobre choro. Então no capítulo 2, versículo 12, ele vai falar, convertei vós a mim de todo o coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Versículo de número 13, capítulo 2, ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aí no versículo 13, porque no capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 12, ele disse, convertei. Aí no versículo 13, ele vai repetir a mesma palavra, convertei vós ao Senhor. E quando há uma repetição de palavra, é porque o povo não entendeu o propósito da palavra. Então sempre que eu não entendo o propósito da palavra, ela vai ser repetida, converte vós a mim. Convertei o Senhor de todo o coração. No versículo 12, ele falou, convertei de todo o coração. Versículo 13, ele disse, não rasga a vossa veste, não, rasga o vosso coração. Porque no passado eles tinham os costumes de rasgar a veste.
sabia da ira de Deus, eles rasgavam as vestes, botavam a cara no pó. E Deus falou: estou cansado que vocês rasgam a veste. Agora eu quero algo novo. O que, Senhor, que tu quer? Eu quero que vocês rasguem o vosso coração, como vocês rasgam as vossas vestes. Deus está dizendo: olha para cá, isso é para os nossos dias. Joel influenciou a sua geração, e esta mensagem ainda continua nos influenciando. Rasgar o nosso coração para Deus, converter a Deus de todo o nosso coração. Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias diz: converta-te a nós, e nós converteremos a ti. Nós somos uma geração, e eu já cansei de falar isso aqui, mas vou repetir de novo, porque eu disse que toda vez que eu não entendo o propósito da palavra, ela sempre vai repetir no mesmo tom, na mesma tonalidade, ela vai ser repetida. Porque no versículo 12 ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração. Aí no versículo 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aí no versículo 12 ele diz: convertei. Aí no versículo de número 13 ele diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência, e Ele não arrepende do mal. Deus está dizendo: enquanto vocês não se converter, eu não vou me arrepender do mal. O mal que eu trouxe sobre vós, o mal que eu deixei vir sobre vós. Aí no versículo de número 15, ele olha para Joel e diz: Joel, você tocou a trombeta no capítulo 2, no versículo 1? Troquei, Senhor. Você tocou a trombeta até onde? Até o versículo 11. E aí, Joel, você tocou no versículo 11? Toquei, Senhor. Então, Joel, repete de novo a mesma mensagem. Senhor, mas eu já preguei ela. Não, prega de novo. Senhor, mas eles não vão me ouvir. Prega de novo. Senhor, é mensagem, repete. Não, repete, porque eles continuam com a mesma prática de pecado. Enquanto eles não mudar de vida, a mensagem vai repetida. Versículo 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhos e os que mamam, e sai o noivo da recâmara, a noiva do seu talamo. Chora o sacerdote, chora ministro do altar, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa, Senhor, o teu povo, poupa, Senhor, o teu. Você notou que a mesma mensagem do capítulo 1, ela é pregada no capítulo 2? Aí eu fico, tem hora, preocupado de repetir mensagem. Eu falei, minha esposa, o que é que eu não preguei na igreja ainda? Aí eu falei, eu vou ter que voltar repetindo mensagem, porque quando a mensagem é repetida, é porque a gente continua na mesma vida, na mesma prática. Aí eu não estou nem aí se você falar: pastor, você já pregou esses dias, aí você não mudou de vida, eu vou pregar de novo. É Joel pregando, está no capítulo 2, está no capítulo 2. E essa mensagem não foi proclamada só num dia. Essa mensagem tem um tempo, um período que Joel prega uma mensagem. Aí ele proclama o capítulo 1. Aí tem um espaço de tempo, porque enquanto eu prego aqui, Deus te dá tempo para mudar, mas você não muda, e amanhã eu volto de novo para pregar. Por isso que tem um tempo de culto de ensino, porque você tem uma semana para praticar o que você ouviu semana passada. Vou repetir de novo. Por isso que semana passada falei sobre azeite, falei sobre virgem. E aí, pastor? Pois é, se você mudou de vida, então hoje você vai receber o que você não recebeu. Por que você vai receber? Porque você ouviu a semana passada a mensagem, e hoje você vai usufruir daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Aí, eu sei que isso aqui não tira muita glória a Deus, mas esse aqui é o resultado para que Deus possa fazer sinais na nossa vida. Porque ele fala: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum. No versículo 1 ele falou jejum. No capítulo 2 ele fala de jejum pelo menos 2 vezes.
Aí ele vai falar santificar. Por que que sempre Deus vai falar para o seu povo santificar? Porque Deus não pode fazer aonde não tem santificação, aonde não tem rendição, aonde não tem entrega. Quando Deus fala santifica, Ele está dizendo se entrega. Quando Deus está dizendo congrega, Deus está dizendo venha para o centro da minha vontade, aonde você vai aprender do sacerdote. Quando Deus fala chora, é para chorar. Porque tem gente que só fica com o dente reganhado e não chora. E Deus está dizendo chora, ministros do Senhor, chora entre o alpendre e o altar. E quando vocês chorar, o que é que vocês vão fazer? Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Ah, meu Deus do céu. O choro é não me dá vitória, Senhor. Não, não, não. O choro é poupa nós, poupa a sua igreja, poupa a humanidade, poupa as nações, poupa o seu povo das enfermidades, poupa o teu povo das pragas, poupa o teu povo do mal. Aí a gente já chega logo assim, pregando e dizendo, e há de ser que depois de muito dia derramarei do meu... Não, tem um processo. Eu quero ser usado, eu quero ser cheio. Não. Processo. Primeiro processo, se converter. Pastor, me converti, mas tu ora. Porque convenção sem oração não é convenção. Porque Deus convidou o povo, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Convertei vós a mim de todo o coração. Ele está dizendo, o seu coração tem que ser só meu. Quando se converte, o coração é entregue a Ele. Aí ele diz, depois que converteu, aí você vai aprender a jejuar. E aí, pregador, depois que se aprendeu a jejuar, tu vai aprender a chorar. Chorar é quando desce aquela lagriminha assim, ó. Aí depois que aprendeu a chorar, ele vai dizer assim, ó, com pranto. Sabe o que é chorar com pranto? É quando você soluça de tanto chorar. É quando você fica sem voz de tanto chorar. Só que a gente não quer saber de chorar pelas coisas de Deus. A gente não quer saber de chorar pela presença de Deus. A gente chora pela namorada que deixa. A gente chora pelo beijinho que não ganha. A gente chora pela oportunidade que não dá. A gente chora porque a gente pisa no nosso pé. A gente chora porque a gente levanta. E Deus está dizendo, converta-te a mim. Com jejum, com pranto e com choro. Oh glória, converta-se a Deus como o povo de Nínive, que foi, rasgou as vestes, botou pano de saco e rasgou a alma para Deus. E aí, pastor, depois que eu me converti, aí ele vai repetir de novo. Rasgai o vosso coração. Rasga, é como se fosse uma faca que entra no coração e corta ele no meio. Rasga seu coração, derrama seu coração, aquebranta seu coração, se derrame na presença. Aí ele vai olhar e vai dizer: quem sabe o Senhor se arrependerá. Quem sabe o Senhor se voltará a ti e deixa após si uma bênção. O Senhor só pode fazer quando você rasga na presença dele. Tem gente querendo bênção,
mas não chora, não aquebranta, não rasga o coração. Versículo 14, ele disse, depois de você se converter, depois que, aí ele fala que Deus é misericordioso, é compassivo. Aí no versículo 14 do capítulo 2 ele diz, quem sabe se voltará e se arrependerá do mal e deixa após si uma bênção em oferta de manjar, de libação para o vosso Deus. Quem sabe depois de você se arrepender da misericórdia dele, do amor dele, ele se voltará e se arrependerá e deixa após si uma bênção em oferta. Não é Deus que tem que ofertar, é nós. É nós que tem que deixar uma oferta depois da convenção. E tem gente que converte, fecha a mão. O povo havia fechado. Eu sei que isso aqui não tira glória a Deus de crente. O povo havia parado de ofertar porque havia seca, havia chegado, a plantação não dava mais. Aí eles fecharam a mão e disse, não vamos ofertar mais. Já que vocês não ofertam, já que vocês não dizimam, eu vou tocar a buzina de novo. Tocai a buzina em Sião. Aleluia, santificai um jejum. Não adianta nada falar uma vez e não ouvir, tem que repetir a mesma coisa. Toca a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Tem que haver um dia de proibição. Tem que ajuntar os anciões, tem que congregar as crianças, tem que congregar os que mamam no peito, tem que congregar os jovens. Deus estava dizendo, tem que trazer todo mundo para a minha presença para jejumar e orar. Tem certeza que você já se converteu de verdade, irmão? Tem certeza que você já se converteu de verdade? Você ainda continua a ofertar, dizimar na igreja? Você ainda continua dando glória, jejumando, orando, chorando? Essa é a marca de um verdadeiro cristão. Jejumar, orar, ofertar, dizimar na igreja, ter um pastor, ter alguém que te abençoa todo dia. Aí ele diz assim, versículo 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporânea, seródia no primeiro mês, e a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de óleo. Aí ele diz, verso 25, restituei-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Por causa do pecado de vocês enviei a peste, mas por causa que vocês se converteram, eu vou restituir. Se alegra. Aí o verso 28 que nós lemos, mais 15 minutos eu termino a mensagem. Aí ele olha e diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí eu fui estudar. Aí a minha esposa diz assim hoje, amor, qual é a diferença de quem é cheio do Espírito Santo? Aí eu fiquei pensando, qual é a diferença de quem? Porque tem uns que pulam, tem uns que não pulam. Aí eles ficam assim, será que eu sou cheio do Espírito Santo porque eu não pulo? Aí eu disse, há diferentes reações de uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Porque aqui Deus faz a promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Só que naquele tempo, o Espírito Santo de Deus, olha para cá, olha para mim. Naquele tempo, o Espírito Santo era dado somente a sacerdote, a profeta, aos anciões, aos juízes, aos generais e aos anciões. Naquele tempo, e os reis. Ou seja, reis, sacerdote, anciões, profeta e general. Eram 5 pessoas que tinham o direito de receber o Espírito. E no Velho Testamento, o Espírito Santo não agia como age hoje, não habitava como habita hoje. As pessoas que recebiam, o rei, vamos dizer, o profeta que recebia, ele recebia uma porção para executar aquilo que Deus havia mandado. Joel, quando recebe a unção do Espírito para profetizar, o Espírito vinha sobre ele, enchia ele, dava a ele uma porção, ele profetizava, o Espírito saía e voltava. Então, depois de um tempo, Deus voltava de novo, enchia para falar. O rei recebia a porção. E isso eu vou provar na Bíblia. Se você quiser pegar a Bíblia, o Espírito era dado aos patriarcas. Os patriarcas. Se você pegar o Gênesis capítulo 41, verso 38, quando José apresenta-se a Faraó e interpreta o sonho, Faraó vê que ele era homem de Deus de verdade. Aí quando José dá a interpretação falando que alguém tem que assumir para guardar alimentos por causa dos 7 anos de seca. Aí Faraó não tem ninguém. Aí ele olha para os seus anciões e diz assim: tem que ser ele, porque a gente não vai achar outro homem cheio do Espírito de Deus. Então José assume o governo. Então você conhece a história, eu não vou ficar falando. Os anciões recebiam a porção do Espírito. Em Números capítulo 11, 16 ao 25, você vai perceber que os anciões eram cheios. Quando o Senhor olhou para Moisés, no capítulo 11 diz: Moisés, reúne os anciões, traga 70 anciões do povo, de cada tribo. Você vai escolher uns anciões e vai trazer perante mim na tenda da congregação, porque do Espírito que está em ti eu vou repartir para os 70. Moisés vai olhar e falar: Senhor, tá bom. Moisés convoca o povo, traz os 70. Traz 70 não, ele vai trazer 60. Vai faltar 2, porque 2 ficam no campo. Aí os outros aparecem na congregação. Deus desce na tenda. Quando Deus desce, Deus fala com Moisés. E Deus fala: Moisés, do seu espírito eu vou dar aos 70. Eles contaram errado. Não tinha 70, mas tinha 2 fora. Aí os 70 começam a pular, cheio do espírito. Os 70 velhinho, cabeça branca, pulando e saltando na tenda da congregação. Aí, olha para cá. Os 2 que ficou no campo, talvez trabalhando, falar: eu vou lá nada, isso aí não é para mim não. Esse negócio cheio de espírito não é para mim não. Esse negócio é meninice. É igual tem uns aí que ficam falando, né, quando a gente pula. Aí eles falam: não, isso aí é meninice, eu não quero ser cheio não, eu não quero não. É só Moisés, é só Arão e Miriam. Mas aí Deus escolheu eles. Aí ele está lá no mato. Aí Deus fala: já que tu não veio para a congregação, a minha promessa vai cumprir. Você foi marcado, seja cheio. Aí eles começam a pular no meio do mato e profetizar. Aí Josué chega para Moisés e fala: Moisés, tem 2 camaradas no meio do mato, pulando, profetizando, fazendo aviãozinho, rodando para lá e para cá. Aí Moisés falou assim: ei, você está com ciúme? Você está com ciúme, Josué? Você está com ciúme de mim? Quem dera se todos em Israel profetizasse. Quem dera se todo Israel fosse profeta. Quem dera se todo homem em Israel fosse profeta, Josué. Sabe por quê? Porque tem gente que tem medo de Deus levantar profeta.
Está cheio de gente na igreja que tem medo de Deus levantar profeta. Não, aquele não pode, aquela não pode. Seja profeta, Deus tem para você também. Deus falou que ia derramar, Ele vai derramar. Deus te prometeu, Ele vai cumprir a promessa dEle. Quem pode levantar essa mão e dar um glória? José recebeu a promessa, ele foi cheio do Espírito. Os 70 anciões foram cheios. Aí o finalzinho do versículo, cá embaixo, no versículo 25, aí diz assim: e nunca mais profetizaram. Está cheio de gente aí que nunca mais profetizou. Recebeu o dom e nunca mais profetizou. Já até pulou e hoje critica quem pula. Já até falou em língua e hoje critica quem fala em língua. Já até chorou e hoje critica quem chora. O Espírito era dado aos profetas. Se você pegar Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. O profeta Isaías dizendo: Ele me ungiu, Ele me ungiu. Eu vou continuar dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Você pode dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Profeta Miqueias capítulo 3 verso 8, Miqueias fala: o Espírito do Senhor me encheu para profetizar. O Espírito do Senhor vinha sobre o sacerdote. Quando você pega o Salmo 133, você percebe que quando, aleluia, o óleo vem descendo na cabeça de Arão, aleluia, o sacerdote era ungido, Arão foi ungido. Aí a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, e a barba de Arão. Arão, o óleo vem, a unção vem, o Espírito vem. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Espírito era dado aos juízes para julgar. Quando você pega o livro de Juízes capítulo 3 versículo 10, você percebe que Eude foi cheio do Espírito para libertar o povo. Quando você pega Juízes capítulo 6 verso 34, Gideão foi cheio do Espírito para livrar o seu povo dos midianitas. Quando você pega, olha para cá, a unção vinha sobre os generais. Quando você pega ainda, aleluia, Números capítulo 27, capítulo 28, você vai perceber que o general foi cheio do Espírito. Oh, glória. Quando você pega Deuteronômio 9, capítulo 34, 9, o Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, impõe a mão sobre o Josué, porque eu vou derramar dele do Espírito. Ah, meu Deus. Oh, glória. Sob a nova aliança havia, aleluia, o monopólio do Espírito Santo. E qual é a diferença, pregador, de quem tem o Espírito de quem não tem? Olha para cá, olha para cá, olha só as lições que eu tirei hoje, e a gente vai terminar. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que muitos homens foram cheios do Espírito. Quando você olha para Sansão, Sansão foi cheio do Espírito. E qual é a reação de Sansão? Sansão, quando foi cheio do Espírito, uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Quando Saul foi cheio do Espírito, ele saltava e profetizava. Oh, glória. Quando Davi foi cheio do Espírito, ele entoava cântico. Quando a arca entra em Jerusalém, ele salta do cavalo e começa a bailar e dançar. E todo o povo começa a dançar. Cada qual tem a reação. Quando, olha para cá, quando Oséias está cheio do Espírito, e aí se a gente fosse olhar no nosso dia, falava que ele estava no pecado. Mas Joel, olha para cá, Joel não,
Oséias estava cheio do Espírito. Deus falou: vai e pega aquela prostituta e casa com ela. Vai lá na casa das prostitutas, pega ela pela mão e traz ela contigo. Aí a gente dizia: não, está cheio de carne, está cheio do pecado. Mas ele estava cheio do Espírito, porque o Espírito trouxe amor no coração. E fala: ama ela, ela não merece, mas você ama. Isso é amor, isso é o dom do Espírito. Ele estava tão cheio do Espírito, ela traía ele, ele voltava, buscava ela. Ele estava tão cheio do Espírito, a reação dele é dar amor. Oh, glória. Olha para cá. Tem gente que não pula, mas tem amor para dar àquele que não merece. Tem gente que não chora, mas tem amor para oferecer para o carente, para aquele que é odiado, para aquele que não é amado. Só que tem gente que pula, mas ele não tem amor. Só que tem gente que prega, mas não vive o que prega. Tem gente que canta, mas não canta o que vive. Olha para cá, olha para cá, vamos para a Bíblia. Você olha para Salomão, Salomão cheio do Espírito. Ele vai pegar a espada e vai olhar para as mulheres e vai dizer: então vou cortar o menino no meio. Cheio da sabedoria, cheio do Espírito de Deus. Então ele julga. A mãe verdadeira disse: não, pode dar o menino para ela. Salomão disse: essa é a mãe, porque eu vejo o amor no coração dela. Olha para cá, olha para mim, irmão. Olha para mim, olha para mim. Ezequiel, cheio do Espírito, ele vai andar no meio do vale. O vale está cheio de ossos, mas ele anda no meio. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. E cheio do Espírito, ele anda, ele não pisa, ele não maltrata, porque ele está cheio do Espírito. Qual é a reação, pastor? A reação dele é andar no meio do vale. Oh, glória. Qual é a reação de Ezequiel? Cheio do Espírito, andar no meio do vale. E depois, pregador, ele vai profetizar no vale. Então quem é cheio do Espírito não escolhe lugar para estar, ele vai para onde é que o Espírito leva. E Deus havia feito a promessa, e há de ser, depois de muitos dias. Aí não para por aí. Ezequiel cheio do Espírito, Daniel cheio do Espírito. Ele vai olhar e vai: não vou contaminar. Estou na Babilônia, mas eu não vou me contaminar. Come, Daniel. Não come não. Come, Sadraque. Não come não. Come essa. Não, não come não. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito. Então eu não posso me contaminar com o pecado. O meu Deus repudia o pecado, então eu sou santo igual ele é. Eu não vou. Então vocês morrem, pode nos matar, mas não vamos deixar de ser cheio. Pode nos odiar, mas nós não vamos deixar de ser cheio. Eu vou continuar prostrando diante dele. Eu vou continuar orando. Vou continuar jejuando. Vou continuar dando glória. Aonde for, pode me prender, pode me lançar na prisão, mas eu vou continuar sendo cheio. Vou continuar sendo cheio. Vou continuar sendo cheio. Aí você olha, você olha para Joel, aí você fala assim: qual é a reação de Joel? Joel não pula, mas ele prega, mas ele é cheio do Espírito. Você olha para Amós, é um boiadeiro, ele não pula, mas ele prega. Eu vejo um prumo, ele tem visão. A reação dele é interceder pelo povo. Você olha para Jeremias, Jeremias profetiza, Jeremias fala do castigo de Deus, o povo não se converte, Jeremias chora. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, ele chora pelo povo, ele chora pelo pecado do povo. Jeremias é o profeta que emprestou o rosto para Deus chorar. Ele não pula, mas ele tem a reação de chorar. E você, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando o Espírito se manifesta? Não, pastor, aqui eu não tenho. Quem disse que para ser cheio do Espírito Santo precisa ter dom?
Não, pastor, você está falando do Velho Testamento. Bora para a Bíblia, capítulo de número 2 de Atos. A promessa se cumpre em Atos 2, o capítulo 28, capítulo 2, 28 de Joel. Quando Joel profetizou, e há de ser. Havia 500 camaradas dentro da casa. Eles desistiram, ficaram 120. Os discípulos com os demais irmãos que criam em Jesus Cristo estão na casa orando. A Bíblia diz, veio um vento envenenante e impetuoso, e todos que estavam dentro da casa foram cheios do Espírito. A promessa de Deus se cumpre. Qual é a reação deles, pastor? A reação deles era barulho. Eles eram barulhentos. A Bíblia não fala que eles pulavam, mas a Bíblia fala que eles falavam em outras línguas. A Bíblia não fala que eles saltavam, mas a Bíblia fala que havia barulho. E daí, pregador? E daí que quando o povo é atraído para aquele barulho, você conhece o contexto e conhece a história. Falando, está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado. Aí Pedro diz, não, não tem ninguém bêbado. Esta é a promessa de Deus, através do profeta Joel. E há de ser que depois de muitos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visão. E sobre os servos e a minha serva derramarei do meu espírito. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se renderam e todos foram batizados com o Espírito Santo. Não, pastor, tá bom, pregação, reagiu, tá? Não para por aí não. Porque no capítulo 3, os mesmos que foram cheios, no capítulo 3 está subindo para a oração. No capítulo 3 tem um homem colocado na porta formosa. No capítulo 3 ele olha para Pedro de João e fala assim, dá-nos uma esmola. Pedro diz, olhe para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não tinham esmola para dar. E eu louvo a Deus porque Pedro e João não tinham esmola. Porque se eles tivessem esmola, aquele homem estava lá ainda. No capítulo 4 diz, no capítulo 3 não fala quanto tempo que ele era. Quanto tempo que ele era coxo, quanto tempo que ele estava na porta. Mas a Bíblia diz que ele era colocado lá desde nascença. Ele era coxo desde nascença. No capítulo 4, quando Pedro e João é interrogado, levado para o Sindério, o texto diz que aquele homem havia mais de 40 anos. No capítulo 4, ele é colocado na prisão, cheio do Espírito. O Espírito vai lá e fala assim, você não nasceu para ficar preso, sai daí, vamos embora, vai para o templo pregar de novo. Qual era a reação de Pedro e João, pastor? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Capítulo 5, Pedro está no templo. Ainda no capítulo 2, eles decidem dar as suas propriedades. Porque no versículo 42, se você perceber, 41, 42, você percebe que todos ficavam reunidos na mesma casa, oravam, partiam o pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam no partir do pão, nas orações e na comunhão. A reação de uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é, pastor? Barnabé, cheio do Espírito, pegou a sua propriedade e doou para a igreja. Tem gente que não pula, não prega, mas é cheio do Espírito Santo para ofertar e dizimar. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo, Júlio, é só para pregar e para cantar. Não, tem que ser cheio do Espírito Santo para ofertar, para dizimar. Ananias e Safira olhou, já que Barnabé deu, a gente vai fazer também. Nós temos dinheiro, nós temos propriedade, vamos vender e a gente separa uma parte para a gente não ficar sem nada e leva para o apóstolo Pedro, leva para o pastor Pedro. Aí Ananias chega com dinheiro, chega com a oferta. Aí Pedro já vai olhar cheio do Espírito e vai dizer, Ananias, vendeu a propriedade, portanto? Foi. Ananias, porque você deixou Satanás encher o teu coração? Porque você... não é o Espírito que encheu ele? Porque você deixou Satanás encher o seu coração? Porque você deixou Satanás encher o teu coração?
Não, Pedro, eu estou cheio de boas ações. De boa... Não, você está cheio de Satanás. Então olha aqui, Ananias, porque bendisse para o Espírito Santo. Morreu. 3 horas depois vem a mulher, a irmã Safira. Teve 3 horas para se converter e não se converteu. Chegou, Pedro olhou e falou: Safira, vendeu a propriedade por tanto? Sim, pastor Pedro, aqui está. Aí Pedro olhou para ela e não falou mais nada. Disse assim: aqui estão os pés daquele que sepultaram seu marido. Ela não deu nem tempo dela saber se podia ou não, se o marido tinha entregado ou não. Capítulo 6. Pedro vê uma necessidade de escolher alguém para ajudar, porque eles ficavam na parte da palavra e da oração. No capítulo 6, Pedro diz: está na hora da gente escolher 7 varões, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da virtude. Aí eles saíram, escolheram 7 varões, acharam o primeiro Estevão, e o texto é enfático dizer que ele era cheio de sabedoria, cheio de boas obras, cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, Estevão está tão cheio, porque ele prega, o povo rejeita. Aí eu parei para ler hoje o capítulo 7, e eu achei tão interessante, que Estevão começa falando de Abraão, e termina na cruz de Cristo. A Bíblia diz que eles disputavam com Estevão, e ninguém vencia Estevão na palavra. O Espírito não para, porque a promessa era sobre toda a carne. Não é só os profetas, não é só os sacerdotes, não é só os patriarcas, não é somente os ministros, mas é sobre toda a carne. Eu vou derramar do meu Espírito sobre jovem, vou derramar do meu Espírito sobre as crianças, vou derramar do meu Espírito sobre os anciões, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Aí você olha, ainda no capítulo de número 8, eu achei lindo que eu parei para ler hoje, os atos do Espírito Santo. Aí quando você olha no capítulo 8, a perseguição está tão grande quanto a igreja. Eles são espalhados. Aí Filipe vai para Samaria. Samaria tem tanto demônio, o povo não recebia. Filipe chega, começa a expulsar demônio. Paralítico começa a levantar. Filipe cheio do Espírito. Filipe começa a pregar. Filipe começa a ser transportado pelo Espírito Santo. Os demônios vai saindo. O povo vai se convertendo. As almas vai se convertendo. Filipe vai como um trator de esteira, abrindo caminho. Aí de repente o texto sagrado diz assim: e os apóstolos enviaram a Pedro e a João, que chegaram em Samaria. Aí impunha as mãos sobre eles, porque eles só eram batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o selo da promessa. Aí então Pedro fala: então recebais o Espírito Santo, recebais, seja cheio do... Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. No capítulo 9, o Saulo está indo para Damasco perseguir, lá vai para matar, lá vai para maltratar. Aí Jesus aparece, interfere na vida de Saulo. Saulo vai, olha para cá, vai para Damasco, vai para a casa de Judas, fica lá. No capítulo 10, o apóstolo Pedro está lá no terraço, aleluia, orando. Aí ele tem uma visão de um lençol que abre no céu. Deus fala: mata e come, Pedro. Mata. E Pedro diz: não, Senhor, nunca passou coisa impura na minha boca. Deus fala: não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. Havia um centurião chamado Cornélio, que estava em casa, era temente a Deus, era ofertante, era dizimista, ofertava a Deus. Aí Deus fala: vai na casa de Judas, tem um homem lá chamado Pedro, ele vai vir, pode ir lá que ele vai te explicar o que é isso. Aí Cornélio manda os seus servos atrás de Pedro. Quando Cornélio chega e manda os seus servos, o servo chega, bate na porta. Pedro desce do terraço, abre a porta. E Deus fala: Pedro, vai com eles. Vou não, Senhor. Vai com eles. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, aí Pedro começa a dar um discurso. Pedro começa a rebater. Pedro começa a pregar o contrário que era para ele pregar.
Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, enquanto Pedro falava, porque Pedro batia na religião deles, mas ele era temente a Deus, era fiel à família inteira reunida. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, porque a promessa era para toda a carne. E quando a promessa é para toda a carne, não tem demônio que impede, não tem obreiro que impede, não tem presbítero que não gosta, que não, aleluia, não tem diácono que não gosta, não tem pastor que fala que aqui é proibido sentir. Quando ele deseja cair, ele cai, ele age, ele faz do jeito que ele quer. Quantos ainda desejam a promessa do Espírito? Ele ainda está liberado e foi profetizado para os nossos dias. Os nossos dias serão marcados pela glória de Deus. Quem pode levantar essa mão e adorar? Se você olhar o livro de Atos, eu encerro aqui. Vai ficando de pé. Se você olhar todo o livro de Atos, você vai ver a promessa do Espírito Santo se cumprindo. Qual tem sido a sua reação se você é cheio do Espírito Santo? Como você reage? A promessa de Deus é para todos. Pedro olhou e disse: é para todos quanto o Senhor chamar. E se o Senhor te chamou, a promessa do derramamento do Espírito é para você também. Independente do seu credo, independente da sua raça, independente da sua língua, independente da sua cor, independente da sua nacionalidade, independente de quem você seja, a promessa de Deus é para você também. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, derramarei o meu Espírito. Essa promessa do derramamento é para você. Jesus profetizou em Lucas capítulo 24: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Jesus profetizou em Atos 1 verso 8: aleluia, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. O profeta Abacuque pede ao Senhor para avivar a obra. O profeta Miqueias profetiza, aleluia, também. Todos os profetas profetizaram. E eu também nesta noite profetizo sobre vós a promessa do Espírito Santo. Esta igreja vai ser marcada com a promessa, oh glória. Jesus, através de João Batista, João profetizou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. A promessa dele está de pé sobre a tua vida. Levante as suas mãos aos céus. Como você se reage diante da presença do Espírito Santo? Vou perguntar de novo: como você se reage? Tem uns que reagem dando glória, tem uns que reagem pulando, tem um que começa a bater palma, tem uns que começa a fechar o olho e falar: meu Deus, obrigado. Tem uns que até não pula, mas ele agradece. Oh glória, oh glória. Tem uns que não profetiza, mas ele intercede. Tem uns que não prega, mas eles oram para aqueles que pregam. Lava xandarabacandaraia. Oh glória, qual é a sua reação nesta noite? Como você vai reagir diante da presença dele agora? Como você reage andando para lá, olhando o WhatsApp, indo para o Facebook? Como você reage olhando a mensagem? Ou você vai adorar a presença dele? Começa a orar, começa a se derramar. Se derrame na presença do Senhor nesta noite. Se derrame na presença do Senhor nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Lavacalabachandaraia, Urimicandalai.
Labachandarabacanda, labasteirianda, labaia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, glória. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Senhor, eu não sei, o meu Pai, da necessidade desta igreja, mas queremos aqui, ó Pai, interceder por esta igreja agora. Pedir ao Senhor que derrame do seu Espírito agora. Derrama do teu Espírito agora. Derrama do teu Espírito agora. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, meu Pai. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor. Derrama da nossa alabaçurianda. Derrama sobre a nossa vida agora. Meu Pai, eu preguei tua palavra e há diferentes reações das pessoas cheias. Sansão cheio, meu Pai, ele arrancou os portões de Gaza. Sansão cheio derrotou os filisteus. Sansão cheio derrubou a casa dos filisteus. Davi cheio saltava. Saul cheio profetizava. Os anciãos cheios, orabacandaraba xandaraia, orabacandalabacandalai, emiandalaba xandaraia, ribalabalabasterimianda, ribalabacandalabasúria. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai orando, igreja. Vai clamando, igreja. Reage, igreja. Reage, jovem. Reage. Para de ser gelado, rapaz. Para de ser gelado, irmã. A promessa do derramamento é para a tua vida. Recebe a promessa de Deus agora. Recebe a promessa no altar. Recebe a promessa de Deus. Seja cheios, seja cheios, seja cheio do Espírito Santo. Recebe a promessa de Deus. Nós terminamos a campanha hoje batizados com o Espírito Santo. Recebe o batismo com fogo. Seja selados pela glória. Seja selados agora. Recebe o selo do Espírito agora. Recebe o selo do Espírito agora. Recebe o selo do Espírito agora. Seja selado pelo Espírito Santo agora. Recebe a graça de Deus agora. Abre essa boca santa que Deus te deu. Começa a orar. Se converte ao Senhor. Arrependa hoje e recebe o derramamento. A trombeta de Deus está tocando. A trombeta está tocando agora. Seja cheios, seja cheios, seja cheios, cheio, cheio, cheio. Eu declaro aqui no altar, cheio, 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 cheio em casa. Você de casa que recebe, você que me assiste que recebe. Seja cheio, recebe o derramamento. Quem não é batizado, seja agora. Recebe, recebe, recebe. Paulo cheio do Espírito, impunha as mãos, e todos que ele punhava as mãos, era cheio, cheio, cheio. Reage, 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 igreja, reage, igreja, reage, Espírito de Deus. Amanda sai, eminaia candevou na sai. Lavassuria vandassuria vacavas. Amandura vassuria andacavassai. Eminavassura e vicavando yaceia. Amandura vicavassuri me cavassai. Urababadassuri vicavadacatas. Urabandassura varabandagaçuia. Renova essa mocidade, Jesus.
Renova esse obreiro, meu Pai, renova. Eu te peço unção para esta igreja agora. Começa a ungir profetas, começa a ungir. Recebe experiências novas diante da presença de Deus. Espírito começa a visitar a terra. Espírito Santo visita essa terra. Aonde houver uma pessoa que ainda não recebeu o derramamento, aonde tiver uma pessoa que ainda não experimentou da sua presença, aonde esse jovem obreiro, meu Pai, que prega, mas não é batizado, aonde tiver essa pessoa, meu Pai, que só sente a tua presença, meu Pai, quando tiver com o microfone, meu Pai, tem misericórdia dele, porque ele ainda não foi marcado, ela ainda não foi marcada. Começa a marcar a tua igreja, começa a marcar a história da tua igreja. Visita esse pastor ainda, meu Pai. Visita a nação agora, meu Deus. Visita teu povo agora, meu Pai. Visita, Senhor, visita. Visita, meu Pai, visita. Visita, meu Deus, visita. Renova, 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 renova. E eu quero renovo, renovo, renovo. Eu quero declarar renovo. Renovo para a tua igreja. Aquebranta nossos corações, Senhor. Meu Pai, nos ensina a nos converter a Ti, Senhor. Meu Pai, assim como o Senhor usou o profeta Joel para dizer: convertei vós a mim de todo o vosso coração. Isso é com jejum, com pranto e choro. Meu Pai, santificai. Oh meu Deus, nos ensina a santificarmos a nossa vida. Oh Espírito Santo, converte esta igreja, Senhor. Tira as contendas do nosso meio. Meu Pai, quantas pragas tem vindo sobre a terra. Meu Pai, nos ensina a nos converter, Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Incendeia o nosso ministério, meu Pai. Incendeia a nossa vida com fogo. A tua palavra despede labareda de fogo. A tua voz despede labareda de fogo. Derrama do teu fogo. A tua palavra fala que o Senhor faz dos seus anjos vento e dos teus ministros labareda de fogo. Ah, meu Pai, a tua palavra, Isaías 10:17, diz que a tua palavra despede labareda de fogo. O Salmo 12 disse que a tua palavra é purificada 7 vezes, como a prata é purificada pelo fogo. Oh Espírito, a tua voz é fogo, a tua palavra é fogo, o teu trono é fogo, o teu Espírito é fogo. Oh glória, orabacabassuia, abandagaçurebedecaia, arabadagaçuriabagaia. Renova agora, renova agora. É a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Renova, renova. Eu quero renovo. Olha o renovo, olha o renovo. Recebe renovo, recebe renovo. Olha o renovo, olha o renovo, renovo. Renovo na palavra, renovo pela palavra. Seja cheio pela palavra. Recebe a autoridade da palavra. Recebe na palavra, recebe na palavra, recebe na palavra. Recebe glória, recebe renovo, recebe exaltação. Seja fortalecida, renova. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de água. Elai, abadagaçuia, renovarão suas forças com a labaçuia da gaia. Renova, Jesus, renova as forças dele, renova as forças dela. Renova, 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 renova. Seja renovados.
Nada pode deter uma igreja cheia do Espírito Santo. Os imperadores tentaram parar a igreja. Saulo de Tarso tentou parar a igreja, mas uma igreja cheia não para. Perseguição não para a igreja. Perseguição não para a igreja. Aleluia. Tribulação não para a igreja. Satanás não para a igreja cheia. Domiciano tentou parar a igreja, mas ele não parou. Oh glória, oh glória. Os anciões, aleluia, os fariseus tentaram parar a igreja, mas não pararam. Tentaram parar Paulo e Silas, mas não pararam. Tentaram parar Pedro, mas não pararam. Não para, não para, não para, não para. Seja cheia que você não para. Seja cheia que você não para. Seja cheia que você não para. Tito tentou parar. Tito tentou parar os judeus que buscavam, mas não pôde parar. Houve um massacre de 1 milhão de pessoas, mas eles não pararam. A igreja continua. A igreja continua de pé. Veio tempestade, veio adversidade, veio decreto do governo, mas a igreja não para, não para, não para, não para, porque ela é cheia, 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 cheio, cheio, cheio. Recebe a presença. Seja cheio da presença. Seja marcado pela presença. Seja cheio da presença. Levante as suas mãos aos céus. Que Deus abençoe vocês. Levantem as suas mãos aos céus. Levantem as suas mãos. Só quem é cheio do Espírito Santo. Só quem está cheio do Espírito. Se não tiver, não quero nem levantar. É só quem é cheio. Porque tem uns aí que não levantam a mão de jeito, nem que Jesus aparece aqui. Tem uns camaradas, Júlio, que até Jesus pregando ele não reage. Se Jesus descesse aqui, ele fala: ih, que pregador fraco, pregador gelado. Levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu e reage. Levanta a mão para o céu e dê pelo menos 4 glória a Deus para ele, vai. Glorifica ele, vai. Levantada. Reage nesta noite, reage nesta noite, reage nesta noite. Você já recebeu a marca dele, reage. Você recebeu a marca dele, reage. Você já foi selado, reage. Reage, reage, reage. Lavarabandagajacé. Reage. Reage, Manhuaçu. Reage, jovem. Reage, obreiro. Reage, obreira. Reage, reage, reage. Essa é a promessa da igreja. Ser cheia do Espírito. E quando a igreja é cheia, há barulho. Por mais que não pula, mas tem barulho. Por mais que não prega, mas tem barulho. Por mais que não pula, mas tem barulho de glória. Tem barulho de glória. Recebe a promessa. Glória. Fica à vontade, Jesus. Obrigado por tudo. Somos gratos ao Senhor por tudo. Continua falando conosco. Amém, igreja. Amém, igreja. Eu termino aqui. Não tem ninguém. Que Deus abençoe. Vocês de casa, Deus te abençoe.